E o Instituto Datafolha divulgou nova pesquisa eleitoral com intenção de votos para governo do estado de São Paulo. O candidato João Dória, do PSDB, lidera a corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Vamos dar uma olhada. No dia 6 de setembro, João Dória, do PSDB, tinha 25% e agora aparece com 26% das intenções de voto. Paulo Scaff, do MDB, caiu de 23% para 22%. Márcio França, do PSB, tinha 8% e subiu para 11%. Luiz Marinho, do PT, foi de 5% para 6%. Brancos e nulos caíram de 22% para 17%. 8% não sabem ou não responderam. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, e professora Elisete, do PSOL, têm 2% cada. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB, Toninho Ferreira, do PSTU e Rogério Tchequer, do Novo, têm 1%. Nas simulações de segundo turno entre Dória e Scaff, o candidato do MDB ficaria com 40% contra 36% do tucano. O Datafolha também pesquisou o índice de rejeição dos candidatos. O maior é de João Dória, com 34%. Luiz Marinho, 27%. Paulo Scaff tem 25% de rejeição. E Márcio França, 19%. Foram entrevistados 2.032 eleitores em 60 cidades entre os dias 18 e 19 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. Bom, o Datafolha também pesquisou 4 cenários de segundo turno. A gente, antes de falar do segundo turno, entre as pesquisa presidencial, vamos colocar primeiro a pesquisa nacional, né? Vamos dar uma olhadinha nos números da corrida presidencial e a gente comenta na sequência. Em 14 de setembro, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 26% e agora aparece com 28% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, tinha 13% e agora aparece com 16%. Ele está tecnicamente empatado com Ciro Gomes, do PDT, que se manteve com 13%. O pedetista está no limite do empate técnico com Geraldo Alckmin, do PSDB, que se manteve com 9%. O tucano está empatado tecnicamente com Marina Silva, da Rede, que tinha 8% e agora tem 7% das intenções de voto. A ex-ministra também está no limite do empate técnico com João Amoedo, do Novo, e Álvaro Dias, do Podemos. Ambos aparecem com 3% nos 2 levantamentos. Henrique Meirelles, do MDB, oscilou negativamente 1 ponto e agora tem 2% das intenções de voto. Vera Lúcia, do PSTU, e Guilherme Boulos, do PSOL, mantiveram 1% da pesquisa anterior. Cabo Daciolo, do Patriotas, João Goulart Filho, do PPL e Emael, da Democracia Cristã, não pontuaram. O número de entrevistados que pretendem votar em branco ou nulo oscilou 1 ponto para baixo e soma 12%. 5% não sabem ou não responderam, 1% a menos do que na pesquisa anterior. Muito bem. Bom, o Datafolha ouviu 8.601 pessoas em 323 municípios entre terça e quarta-feira. O nível de confiança de 95% e a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR 06919/2018. Bom, o Datafolha também fez algumas simulações de segundo turno. Vamos dar uma olhada. No cenário de segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, os dois aparecem com 41% das intenções de voto. Ciro Gomes venceria Jair Bolsonaro por 45% a 39%. Se o segundo turno acontecesse entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, o tucano aparece 1 ponto na frente, 40% a 39%, mas ambos estão tecnicamente empatados. Bolsonaro derrotaria Marina Silva por 42% a 41%, mas o cenário também é de empate técnico. Meninas, o que a gente pode dizer? O mesmo de ontem. Aparentemente mudou muito pouco, né? A situação, acho que a situação o Bolsonaro deve ter ficado feliz, porque o Dória aparece um pouquinho abaixo, dentro da margem de erro. Bolsonaro? Não, no caso aí o Scaff. Você está falando do Dória? Você falou Bolsonaro, você está falando de quem? Não, estou falando da primeira pesquisa da Datafolha. Mas para governador ou presidente? Presidente. Então arruma lá os nomes. Né? Aí eu acho que... Ai, gente, sinceramente, eu acho que a do Estado é o seguinte, tá um rolo. Do Estado vai ser pau a pau, isso daí nós vamos saber quem ganha, sabe quando?
Última urna aberta, vocês vão ver, nós nunca tivemos uma coisa tão apertada assim. Também tô achando isso. Besteira ficar aí discutindo isso daí. E é tão apertada porque eu já falei isso aqui, os dois candidatos ao governo do estado, eles são muito parecidos, mas muito parecidos no perfil. Então, não há um antagonismo de propostas ou de perfil de ambos os candidatos. E aí dividiu mesmo. Em relação à presidência, eu acho que o Bolsonaro, ele está ranqueando lá na frente. Eu achei que na pesquisa da Datafolha, o Haddad subiu 3 pontos, mas está em segundo. E a surpresa é que o Ciro ganha no segundo turno, caso ele vá, mas ele está estacionado em 13%, porque ele não sobe nem cai, né? E ele poderia ser aí o único adversário que poderia derrotar todos os candidatos no terceiro turno. Mas o que eu queria falar, não sei se dá tempo, mas da história do Bolsonaro tendo que apagar aí os incêndios em relação aos seus 2 homens lá, o Mourão, que é o candidato a vice-presidente, e ao Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes disse que voltaria a ser PMF, aí o Bolsonaro foi para o Twitter dizendo que não vai aumentar imposto, que não vai criar novo imposto, né? E o Paulo Guedes disse que não tem como governar sem fazer alianças com os partidos que estão lá no Congresso. Não sei se vocês viram isso. Em relação à história do Mourão, ele disse que a mulher dele era mãe solteira, aquela história de que filho que é criado por avó é delinquente, alguma coisa assim. E aí ele disse que não. E aí ele colocou, sem citar o Mourão, no Twitter, ele disse, olha, minha mulher, ela foi mãe solteira, portanto, ele mandou a mensagem e o que foi dado a ordem é que, para desacelerar o Mourão e o Paulo Guedes, para que eles tenham menos compromisso de campanha. Às vezes para não atrapalhar essas últimas 2 semanas. Eu acho que tem toda a razão. Não tem que aparecer. Não, né? Eles podiam até aparecer, mas boca fechada. Não, gente, eu acho que é bom aparecer, porque expõe. Eu acho que o Paulo Guedes, a gente está analisando do ponto de vista a estratégia dele. Né? Se é para não é problema dele. Agora, eu acho o seguinte... deixa eu falar rápido. Eu não vi nenhum problema na fala do Paulo Guedes. Gente, eu li e reli e entendi perfeitamente. Não é a criação de um outro imposto. O que ele propôs, que eu entendi, era juntar uma série de impostos que já existem num único, que é uma mudança que todo mundo pede para fazer. Ele errou na semântica. Ele falou uma espécie de CPMF. Aí deu bala pro adversário e falou, lá vem de aí volta o adversário é sempre esperto e pega. Mas eu acho que o que ele falou é simplificar. Mas diante da bala que deu aí da munição para o adversário, eu acho que a campanha tem toda a razão. Cala a boca. Fica quieto, vocês estão atrapalhando. Fala nada. Porque realmente, como ele está acamado, é natural que o vice vai lá tentar correr. O vice falaria de qualquer jeito, mesmo ele não estando. Mas tem que tomar cuidado. Aquele vice é desastrado. Qualquer coisa que fala é duro, né? Então, perigo aquele vice. Tem que ser mais esperto. Isso vale para o Mourão e vale para todo mundo. Né? Vale para todos os vices, né? Se não for para ajudar, não atrapalha, é o que o candidato deve falar, né? Agora, e o Ciro, hein? Ficou um pouquinho mais tranquilo? Parou de falar? Segurar a língua ou não? Até a próxima vez que ele soltar, o que ninguém pode garantir quando será. A próxima coletiva, né? Isso. Mas você sabe que ele falou sobre o temperamento dele numa das entrevistas, ele disse assim, eu sou assim, gente, não tem como me mudar. Mas aí o Haddad deu um crau nele, falou, tem que ter autocontrole.